fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos. Olá, mulher de negócios, como vai você? Espero que bem. Aqui é a Monique Crespo e vamos começar nosso dia com muita fé e com muita ação. Vamos começar mais um dia fortalecendo a nossa fé para que a gente possa ter uma ação inteligente, uma ação direcionada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, combinado? Então, eu vou colocar aqui o tema para quem for entrando saber. Leitura do livro Mulheres Improváveis. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo juntas aqui esse livro, Mulheres Improváveis, que é da pastora e mentora Viviane Martinello. Então, vamos lá. Nós já estamos aqui na página 163. Vamos dar continuidade aqui na página 163. Para quem ainda não conhece, deixa eu mostrar aqui a capinha dele. É essa aqui, tá? Ele tem digital, eu uso digital, mas para quem prefere também tem o formato dele físico. E vamos embora. Separa seu caderno aí para fazer suas anotações, suas meditações e sua caneta. Antes da gente começar, vamos abrir o nosso coração para Deus, vamos pedir a Ele que nos dê discernimento, sabedoria, que a gente possa estar tendo entendimento das palavras que Ele quer trazer para a gente no dia de hoje, que a gente possa estar com o coração aberto e humilde para entender, para aceitar, mesmo que às vezes seja difícil para nós, mesmo que às vezes não seja a nossa vontade, mas que a gente tenha o entendimento que é a vontade dEle, que é o melhor dEle para a nossa vida, e que a gente tenha forças para colocar em prática todos os aprendizados. Amém. Bom, vamos lá. O tema de hoje é: a rejeição alcançou o coração de Davi, mas não teve o poder de paralisar-lhe os pés. Então, começamos. Da mesma maneira, as improváveis viverão e estabelecerão algo novo sempre que vencerem a rejeição pessoal. Se você lembra da história, Davi estava cuidando de algumas poucas ovelhas quando seus irmãos foram chamados para participar de uma das maiores conferências do seu tempo, aquela conferência anual com aquele profeta famoso. Não foi a rejeição dos irmãos de Davi que o conclamou rei, nem mesmo a inveja de Abner ou o desprezo do pai e dos irmãos. Davi estava onde Deus queria que ele estivesse, e, por estar posicionado, foi chamado pelo profeta de Deus. Isso significa que a palavra profética sempre nos encontrará e terá poder sobre a nossa vida. Podemos estar certas de que as palavras proferidas contra nós jamais terão poder superior ao das palavras proferidas pelo céu a nosso respeito. Ainda que a terra grite rejeição, o céu grita e ministra aceitação sobre nós. O óleo da cura procura a cabeça das improváveis para curá-las. Elas talvez estejam escondidas, mas serão encontradas. Não podemos permitir que as histórias de rejeição pelas quais passamos paralisem o que Deus quer estabelecer dentro de nós. Na hora certa, o profeta Samuel da nossa história aparecerá. Deus levantará homens e mulheres que não olharão para nós pela perspectiva terrena, mas sim com os olhos do céu. Cavernas e conexões improváveis. Cavernas como a de Adulão costumam nivelar olhares e padrões. Os amigos improváveis de Davi na caverna de Adulão revelaram essa realidade. Abre aspas. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles.
Havia cerca de 400 homens com ele. 1 Samuel 22, 1, 2. Bom dia! Quem enfrentou as próprias tempestades, venceu dores e deu um novo significado à sua história. Não tem tempo ou coração para julgar ninguém. Pois compreende que... Peraí, deixa eu marcar aqui esse. Pois compreende que todos precisamos ser olhados com bondade e misericórdia quando caímos ou falhamos. Na verdade, tudo o que precisamos é menos julgamento e mais acolhimento. Há alguns anos cheguei a ter síndrome do pânico, porque estava passando por um período de muitas perdas, algumas das quais incluíam relacionamentos com pessoas que eu amava muito e julgava não conseguir seguir em frente sem elas. No entanto, foi justamente nesse vale de dor que descobri que algumas perdas são ganhos, transformam-se em chaves que destravam o nosso destino. Naquele período eu não compreendia, mas Deus estava construindo dentro de mim uma rede de relacionamentos capaz de apoiar o que viria à minha frente. Aquelas pessoas simplesmente não faziam parte desse novo propósito de Deus para a minha história, e eu tampouco fazia parte do propósito de Deus para elas. Deixar ou ser deixada foi a melhor coisa para ambos os lados. Foi como Abraão e Ló tiveram que romper para poder recomeçar. Quando entendi a dinâmica do céu a esse respeito, o meu coração entrou em paz e fui tomada de gratidão. Passei a estar atenta à rede que pouco a pouco Deus ia construindo através da dor, e comecei a entender que alguns finais podem ser novos começos. Como você e eu lidamos com as perdas? A nossa visão a respeito definirá o nosso grau de maturidade. Não podemos olhar para trás, ainda que nos peçam isso. Devemos seguir para o novo lugar que Deus estabeleceu dentro de nós. Tudo o que precisamos é menos julgamento e mais acolhimento. Podemos estar seguras de que as pessoas serão trazidas por Deus para perto de nós. Quando as portas estiverem fechadas, não as empurre. Mais tarde você agradecerá por elas. Deus trará para o nosso ambiente novas conexões interpessoais que podem destravar e impulsionar a nossa vida. E é ao lado dela que devemos estar, sendo construída por meio de relacionamentos saudáveis e não utilitários. Deixa eu marcar essa parte aqui também. Quantas de nós, em algum momento da vida, precisamos de alguém maduro o suficiente para ser apoio, aceitação e correção sábia? Quantas de nós descobrimos que essas pessoas são uma raridade? Sim, Paulo já havia nos alertado. Abre aspas. Pois, ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei o seu pai espiritual em Cristo por meio das boas novas que lhes anunciei. 1 Coríntios 4,15. Olhando dentro de nós mesmos, vemos áreas imaturas que precisam crescer de forma saudável. Muitas vezes queremos ver nos outros aquilo que nem nós mesmas temos. Queremos receber o que não damos. O único caminho é amadurecer e contar com pessoas maduras que nos ajudem. Há uma geração carente de homens e mulheres de Deus, ajustados à palavra, equilibrados e sem intenções escondidas. Verdadeiros pais e mães espirituais de uma geração ferida na paternidade, que precisa de uma mentoria responsável e eficaz. Apesar de termos muitos mestres que ensinam isso ou aquilo, poucos têm sido pais que nos geram para os propósitos de Deus. Peça a Deus para que você se torne mãe de gerações e que Deus a encaminhe a pais e mães espirituais, como Paulo foi com Timóteo. Eles são poucos, mas existem. Toda flecha precisa de um arco. Onde quer que haja um arco, existe uma flecha voando em direção a seu propósito.
Os arcos são raros. Vejo tantas pessoas travadas, tantas pessoas sem rumo e precisando ser lançadas a seu destino. Vejo também arcos resistentes às dobras de Deus. Sim, um arco precisa ser dobrado e estar maleável às configurações de Deus. A flecha dá propósito ao arco. O arco potencializa o propósito da flecha. Por isso, precisamos de arcos, precisamos de pessoas que se deixaram ser dobradas e que se submetam aos processos de Deus para a formação de um coração impulsionador. Deus está levantando arcos em nossa nação. Todo arco um dia se sentiu perdido no meio do processo. Ai, que lindo! Então paramos aqui na página 169. Não, falta ainda o pedacinho. Acabamos aqui todo arco um dia se sentiu perdido no meio do processo. Aí agora tem aqui também. Ficou um tempo sem entender o período de ser dobrado para lançar as flechas. O retrocesso muitas vezes é um convite a esse lugar de reconstrução. As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. O que define um arco é a sua eficácia. O que define o arco e a sua eficácia é quanto ele deixa Deus tratá-lo. Quanto mais arcado, mais eficaz. Os arcos são raros, por isso tão preciosos. Então, eu vou ler aqui o top 3. Primeiro, Deus trará... Deus trará para o nosso ambiente novas conexões interpessoais que podem destravar e impulsionar a nossa vida. E é ao lado dela que devemos ser construídas por meio de relacionamentos saudáveis e não utilitários. Peça a Deus para que você se torne a mãe de gerações e que Deus encaminhe pais e mães espirituais como Paulo foi com Timóteo. Eles são pouco, mas existem. Vejo também arcos resistentes às obras de Deus. Sim, um arco precisa ser dobrado e estar maleável às novas configurações de Deus. E ficou mais um então, o 4. Hoje vai ser top 4. O que define um arco e a sua eficácia é quanto ele deixa Deus tratá-lo. Quanto mais arcado, mais eficaz. Os arcos são raros e por isso são preciosos. Então, ficamos por aqui, encerrando na página 170. Compartilha aqui comigo o que fez mais sentido para você hoje. Qual trecho falou mais com você, fez mais sentido para que você possa estar aí colocando em prática no seu dia a dia. Tá bom? Um beijo e até a próxima.